Olá, estamos aqui de volta para gravar alguns vídeos onde nós iremos ler algumas porções da obra De Imitatione Christi, ou Da Imitação de Cristo, que é um livro escrito por Tomás à Kempis. Nós não iremos fazer aqui uma apresentação dessa obra. Se você quiser saber um pouco mais sobre este livro, que é um clássico da devoção cristã, basta você ir ao YouTube, pesquisar Imitação de Cristo, você verá uma série de vídeos que falam sobre o contexto em que esta obra foi escrita e a importância dela. Então a nossa intenção aqui é apenas fazer a leitura do texto original, do texto latino, e apresentar a nossa tradução. Depois, se você quiser comparar com outras traduções disponíveis, e também se você quiser estudar mais a fundo alguns detalhes gramaticais, você fique assim livre para fazer isso. Nosso objetivo aqui não é nos aprofundar em gramática. Eu irei apontar apenas algumas coisas que me chamarem a atenção durante a leitura. Então, vamos ler do capítulo 1. Nós iremos ler estes 2 parágrafos aqui hoje, ok? Então, este é o Liber Primus, o primeiro livro. São 4 livros. Esta obra é composta por 4 livros. Cada livro tem vários capítulos. Admonitiones ad vitam spiritualem utiles. Então vejam que o adjetivo vem no final. Admoestações, conselhos úteis para a vida espiritual. O capítulo 1 tem como título De Imitatione Christi et contemptu mundi omniumque eius vanitatum. Então, da imitação de Cristo, ou sobre a imitação de Cristo. Imitatione está no ablativo porque é regida pela preposição de. Et contemptu mundi, e do desprezo do mundo. Contemptu ainda está no ablativo porque também é regido pela preposição de. Da imitação de Cristo e do desprezo do mundo. Omniumque eius vanitatum. E de todas, omnium é plural e esse que funciona como o et, certo? E de todas, eius, suas, do mundo, certo? De todas as suas, vanitatum, vaidade. Vamos ler agora o parágrafo 1. Qui sequitur me non ambulat in tenebris, dicti Dominus. Haec sunt verba Christi, quibus admonemur quatenus vitam eius et mores imitemur, si volumus veraciter illuminari, et ab homini cecitate cordis liberari. Summum igitur studium nostrum sit in vita Iesu meditari. Então, aqui no início nós temos uma citação do Evangelho de João, João capítulo 8, versículo 12. Sequitur tem a forma da voz passiva, mas tem um significado ativo. Esse tipo de verbo é chamado de verbo deponente, quando a forma é passiva, mas o significado é ativo. Então, aquele que me segue não anda em trevas, diz o Senhor diz. Haec sunt verba Christi. Estas são palavras de Cristo, ou as palavras de Cristo. Quibus admonemur quatenus vitam eius et mores imitemur. Então, quibus é um pronome relativo que faz referência a verba. Os pronomes relativos sempre concordam em número e em gênero, mas não necessariamente em caso, com o antecedente. Então, nesse caso, verba está no nominativo, mas quibus está no ablativo de instrumento, né? Estas são as palavras de Cristo, pelas quais admonemur, somos advertidos. E veja que aqui o verbo está na voz passiva mesmo, né? Somos advertidos. Quatenus vitam eius et mores imitemur.
esse quatenus funciona como o ut, né? Que imitemos, a fim de que imitemos. Vitam eius, sua vida et mores. Mores pode ser traduzido como costumes, seu caráter, sua conduta, o que você quiser. De quem? De Cristo, né? Ele está falando de Cristo. Então somos admoestidos que imitemos sua vida e seus costumes. Si volumus veratiter illuminari, se queremos verdadeiramente ser iluminados. Et ab homini cecitate cordis liberari, e ser libertos de toda cegueira de coração. Coração aqui está no genitivo, de coração, certo? Summum igitur studium nostrum sit invita Iesu meditari. Igitur, portanto, studium, summum studium. A palavra studium pode ser traduzida como zelo, empenho, dedicação, diligência. Nostrum. Então, o nosso máximo, summum, empenho, a nossa máxima diligência, nossa máxima dedicação. Sit invita Iesu meditari. Sit, aqui está no modo subjuntivo, né? Que seja meditar, passivo, né? Seja meditar na vida de Jesus. Então, portanto, o nosso máximo empenho, a nossa máxima diligência, seja meditar na vida de Jesus. Ok, agora vamos ver então o segundo parágrafo. Doctrina eius homines doctrinas sanctorum precelit, et qui spiritum haberet absconditum ibi mana inveniret. Vamos traduzir então esta primeira oração, né? Doctrina eius, a sua doutrina, o seu ensino. Está falando ainda de Cristo. Homines doctrinas sanctorum precelit. Então, precelit, o verbo precello significa ser mais excelente, né? Ultrapassar. Então, o ensino de Cristo é mais excelente que todas as doutrinas dos santos. Et qui spiritum haberet, e quem? Aquele que tem o Espírito de Cristo, pode ser, ou talvez seja o Espírito Santo, que dá no mesmo, né? O Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo no Novo Testamento. Então, aquele que tem o Espírito inveniret, achará, pode ser. Isso aqui está no modo subjuntivo, mas a gente poderia traduzir aquele que tem, porque está no subjuntivo, porque aqui não está fazendo uma afirmação, né? É uma possibilidade. Aquele que tem o Espírito achará ibi, nele, lá, pode ser também uma tradução mais literal. Lá onde? Na doutrina, no ensino. Achará lá maná escondido, um maná escondido. Então, para que alguém encontre um maná escondido no ensino de Cristo, precisa ter o Espírito, né? Para quem não sabe, se você não tem treinamento religioso, né? Se você nunca leu a Bíblia, maná era o alimento que os israelitas comeram no deserto. Então, o maná seria um alimento, espiritual, né? Escondido no ensino de Cristo. Sed contingit quod multi ex frequenti auditu evangelii parvum desiderium sentiunt, quia spiritum Christi non habent. Aqui está voltando um T, né? Nessa versão aqui. Aliás, eu não falei, mas essa versão está na The Latin Library.
Você pode encontrar lá, basta digitar isso aqui no seu navegador. Sed contingit. Contingit aqui é uma expressão, né, que pode ser traduzida acontece. Acontece que, mas acontece que. Muitos ex frequenti auditu evangelii. De frequente ouvir do evangelho, literalmente. Se a gente pegar o audito aqui como verbo no supino, né, do verbo audire, de frequentemente ouvir, embora isso aqui seja um adjetivo, a gente poderia traduzir como um advérbio, né, de frequentemente ouvir o evangelho. Aqui também é genitivo, né? Então, o mais literal seria do frequente ouvir do evangelho. Mas, numa tradução mais livre, de frequentemente ouvir o evangelho, por frequentemente ouvir, ainda que frequentemente ouçam o evangelho, né? Parvum desiderium sentium. Sentem pouco desejo. Por que eles não sentem desejo? Quia spiritum Christi non habent. Porque não tem o Espírito de Cristo, que é esse mesmo Espírito que foi falado aqui, certo? Qui autem vult plene et sapide verba Christi intelligere portet ut totam vitam suam ili studeat conformare. Aquele, porém, que quer plenamente e saborosamente compreender as palavras de Cristo, portet é necessário. Portet é necessário que totam vitam suam, que toda a sua vida está aqui é o acusativo, então é o objeto do verbo studear. Necessário que, vamos pegar o verbo desejem, tá aqui no subjuntivo, presente subjuntivo, por causa do ut, que desejem conformar, ajustar toda a sua vida a Ele. Certo? Então, aqueles que querem plena e saborosamente compreender as palavras de Cristo, é necessário que desejem, que anseiem por ajustar, por conformar toda a sua vida a Ele. Então, por hoje é só.